Trata-se, sem dúvida nenhuma, de um dos maiores gênios da história da humanidade. Vocês irão entender finalmente o que esse mano chamado Isaac Newton quis dizer com as suas 3 leis da dinâmica. Roda a vinheta. Tá procurando uma super revisão do conteúdo de matemática, física ou química para o vestibular? Vai lá no site de revisão e confira www.canalrevisão.com.br. A dinâmica estuda a causa pela qual um objeto está se movimentando. Enquanto a cinemática estuda a velocidade, aceleração e espaço, a dinâmica estuda a causa pela qual esse objeto começou a se movimentar. E faz tempo que o pessoal dá os seus pitacos sobre o motivo pelo qual um objeto entra em movimento. Aristóteles foi um deles e sua ideia perdurou praticamente intacta por mais de 1500 anos. Ele dizia que tudo que se move é movido por alguma coisa. Resumir o pensamento aristotélico por essa frase é uma sacanagem também. As questões de Aristóteles eram muito mais filosóficas e metafísicas do que a visão de movimento que a gente tem hoje, que é super utilitarista. A pira da galera não era pensar como um barco se move do ponto A ao ponto B. A pira do movimento era, por exemplo, provar a existência ou não de Deus. Por exemplo, se tudo se move a partir de alguma coisa, no começo teve alguma coisa que se moveu sem ser movido por outra, senão isso ia até o infinito. Daí veio a ideia de Deus ser o primeiro motor imóvel. A ideia de Aristóteles sobreviveu durante toda a Idade Média e a ideia que a gente tem de dinâmica hoje nasceu lá no Renascentismo com Galileu, Descartes, Copérnico, coisa que você já conhece. Um ano após a morte de Galileu, em 1643, nasce na Inglaterra o nosso gênio, Isaac Newton. Alguns dizem que ele já era um gêniozinho na escola. E com 18 anos, Isaac vai estudar em Cambridge, não é pouca coisa. Newton ficou famoso por descobrir e principalmente demonstrar através de cálculos a existência da gravidade. Propôs também as 3 leis que fundamentam a dinâmica no seu livro chamado Principia. Mas Newton tem uma história obscura que pouca gente fala. Grande parte dos seus estudos foi dedicada à alquimia e religião, estudando os manuscritos bíblicos. Como pouca gente fala, também pouca gente sabe que Newton era um cara meio recluso, cara de poucos amigos, tinha uns problemas com os matemáticos da época, enfim, típica história de gênio. Mas depois de ter lançado todas as suas ideias sobre movimento, gravidade e luz, ele ficou bem famoso no seu final da vida. Aqui na descrição vai ficar algumas referências que contam um pouco mais da história de Isaac. Vamos agora conhecer as 3 leis que Newton descreve no livro Principia. A primeira, lei da inércia, diz que um corpo, se nenhuma força é aplicada sobre ele, tende a continuar no seu estado natural. Ou seja, eu vou explicar de forma clara. Sabe quando tá no sofá depois de almoçar e dá aquela preguiça? Isso é inércia. Se você tá no sofá, você tende a ficar no sofá. Por outro lado, quando você faz aquele esforço e se levanta, depois fica mais tranquilo fazer outras coisas. Porque agora o seu corpo está em movimento, e um corpo em movimento tende a continuar em movimento também pela lei da inércia. Ou seja, se um corpo está em repouso, ele vai continuar em repouso. Mas se ele está em movimento uniforme, ele tende a continuar em movimento uniforme, mesmo sem nenhuma força agir sobre ele. Eu sei que para nós isso é nada intuitivo. Como assim alguma coisa vai ficar se movimentando para sempre? Por que quando eu ando de skate, por exemplo, eu tenho que ficar empurrando o chão para trás toda hora? Segundo Newton, não bastasse uma única empurrada que eu ficaria me movimentando para sempre? Sim, mas por conta do atrito, que também é uma força, mas sempre contrária ao movimento, ela faz seu skate parar. É por conta disso que as pistas de skate são as mais lisas possíveis, para que esse atrito seja menor e você consiga a maior velocidade possível. Outra coisa importante de saber é que para um corpo continuar no seu estado natural, na lei da inércia, ou nenhuma força é aplicada sobre ele, ou todas as forças que são aplicadas se anulam. Por exemplo, você está sentado numa cadeira. E não é porque essa cadeira está parada que não tem nenhuma força agindo sobre ela. A cadeira faz uma força no chão. Essa força nós chamamos de força-peso. Agora, se existisse só essa força feita na cadeira, ela iria para baixo. E por que ela não vai? Porque existe uma outra força de reação à força-peso, de mesma intensidade, mesmo sentido e direção contrária, conhecida por força normal. Essa é a força que o chão faz na cadeira. E como essas forças são de mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários, elas se anulam e, portanto, a força resultante feita na cadeira é 0. Por conta disso, ela fica parada aí para você sentar, sacou? E olha só, isso dá margem para a gente falar da terceira lei de Newton, que diz que quando um objeto faz força num segundo objeto,
esse segundo objeto também faz uma força no primeiro objeto, de mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários. Famosa lei da ação e reação. Ou seja, quando alguém toma um soco na cara, de certa forma o outro também deu uma carada na mão de quem deu o soco, de mesma força. Mas como o rosto é mais sensível que a mão, o cara que toma um soco sai machucado. Nosso mestre, Anderson Silva, sentiu muito bem isso quando ele deu aquela canelada no Chris Weidman. A força que ele exerceu no chute é exatamente igual à força que ele recebeu na canela. Como o chute foi muito forte e bateu canela com canela, a canela mais fraca foi a que quebrou, que é a do Anderson. Agora vamos para a segunda lei de Newton, que é a que mais cai no vestibular. As três leis são igualmente importantes, mas digamos que a segunda lei tem mais aplicabilidade no mundo real. Ela é a única que relaciona grandezas físicas, as outras são só ideias, coisas conceituais. A segunda lei de Newton diz que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Na verdade, Newton a descreveu de uma outra forma, como sendo a variação da quantidade de movimento dividido pela variação do tempo. Mas no fim é a mesma coisa, porque quantidade de movimento é igual a massa vezes variação da velocidade. E como a variação da velocidade dividido por variação do tempo é igual a aceleração, temos que força é igual a massa vezes aceleração. Agora dá uma olhada que a primeira lei de Newton pode ser tirada da segunda lei de Newton. Se um objeto está em repouso ou em movimento uniforme, a sua aceleração é igual a zero e, portanto, força resultante é igual a massa vezes zero. Então força resultante é igual a zero também, sacou? Ah, Felipe, essa lei de Newton serve para todos os corpos, todos os objetos, todas as velocidades? Mais ou menos, as leis de Newton têm os seus limites. Para objetos que estão a uma velocidade muito alta, na velocidade da luz, essas leis param de funcionar muito bem. Objetos que são muito pequenos, em níveis subatômicos, essas leis também não funcionam, a gente precisa usar a física moderna, a física quântica, que é isso assunto para outro vídeo. Mas no geral, nos exercícios que iremos resolver e na vida cotidiana como um todo, as leis de Newton funcionam muito bem. É isso aí, galera, esse foi mais um vídeo de física. Se você tem alguma dúvida, coloque nos comentários. Agora a gente tem um podcast, se você quiser ouvir, vai estar aqui no link da descrição. E se você quiser que a gente continue fazendo conteúdo gratuito para o YouTube, apoie a gente no apoia.se/canalrevisão, beleza? Demorou, valeu!